Aula 10 Matemática. Ao final das provas, os 033 últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a ata de fiscalização, atestando a idoneidade da fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só vez. Em geometria, a forma é a característica que define a aparência, o contorno e a estrutura de um objeto. Ela é determinada pela relação entre os seus elementos constituintes, como pontos, linhas, curvas e superfícies. A forma pode ser classificada de diversas maneiras, de acordo com as suas características. Por exemplo, as formas podem ser classificadas como bidimensionais ou tridimensionais, regulares ou irregulares, simétricas ou assimétricas, entre outras. Na geometria plana, as formas são representadas em duas dimensões, como por exemplo, o triângulo, quadrado, retângulo, círculo, entre outras. Já na geometria espacial, as formas são representadas em três dimensões, como por exemplo, o cubo, pirâmide, esfera, cilindro, entre outras. A compreensão das formas é fundamental para a geometria e para diversas áreas do conhecimento, como a arquitetura, a engenharia, a arte e o design. Através do estudo das formas é possível compreender as propriedades dos objetos e criar novas soluções criativas e inovadoras. Existem diversas formas geométricas, algumas das mais comuns são: triângulo, é uma forma geométrica bidimensional com 3 lados e 3 ângulos. Existem diversos tipos de triângulos, como equilátero, isósceles e escaleno. Quadrado, é uma forma geométrica bidimensional com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Retângulo, é uma forma geométrica bidimensional com 4 lados e 4 ângulos retos, sendo que 2 lados são maiores que os outros 2. Círculo, é uma forma geométrica bidimensional com um contorno circular e raio constante. Esfera, é uma forma geométrica tridimensional com um contorno esférico e raio constante. Cubo, é uma forma geométrica tridimensional com 6 faces quadradas iguais. Cilindro, é uma forma geométrica tridimensional com 2 bases circulares iguais e uma superfície lateral cilíndrica. Essas são apenas algumas das formas geométricas mais comuns, existem muitas outras formas que podem ser estudadas na geometria. As fontes do direito administrativo são a Constituição Federal, as leis, os decretos, as regulamentações, as resoluções, as portarias e demais atos normativos emitidos pelos órgãos da administração pública. Além disso, a doutrina e a jurisprudência também são consideradas fontes importantes para a interpretação e aplicação do direito administrativo. A juridicidade da legislação se refere à conformidade da lei com o ordenamento jurídico vigente. Isso significa que a legislação deve estar em conformidade com a Constituição Federal e demais leis que compõem o sistema jurídico brasileiro. A verificação da juridicidade da legislação é realizada pelo Poder Judiciário, que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei caso ela fira os princípios constitucionais. A doutrina é um conjunto de estudos e opiniões elaboradas por juristas e especialistas em direito sobre determinado assunto. Ela serve como referência para a interpretação e aplicação das normas jurídicas, mas não tem força de lei. A doutrina é uma fonte importante do direito, pois contribui para a formação de uma cultura jurídica e para o aprimoramento do sistema jurídico como um todo. Além disso, a doutrina é frequentemente utilizada pelos magistrados para fundamentar suas decisões. Jurisprudência é o conjunto de decisões proferidas pelos tribunais em relação a determinado tema ou questão jurídica. Essas decisões, tomadas em casos concretos, servem como referência para a interpretação e aplicação do direito em casos semelhantes que venham a ser julgados posteriormente. A jurisprudência é uma das fontes do direito, juntamente com a lei, a doutrina e os costumes. Ela é importante para garantir a uniformidade e a segurança jurídica na aplicação do direito. A jurisprudência em relação a crimes contra o patrimônio é vasta, uma vez que se trata de um tema bastante recorrente no âmbito do direito penal. Alguns exemplos de crimes contra o patrimônio são furto, roubo, extorsão, estelionato, apropriação indébita, entre outros. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a configuração desses crimes depende da existência de elementos como a subtração de coisa alheia móvel, no caso do furto, a violência ou grave ameaça, no caso do roubo, o engano ou fraude, no caso do estelionato, entre outros. Além disso, a jurisprudência tem tratado de questões como a aplicação das penas, a possibilidade de progressão de regime, a concessão de liberdade provisória, entre outros temas relevantes para o direito penal. É importante ressaltar que cada caso é analisado de forma individual pelos tribunais, considerando as particularidades do caso concreto e a legislação vigente.
O artigo 33 do Código Penal brasileiro trata do crime de tráfico de drogas. Segundo esse dispositivo, é considerado crime importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a droga. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa. A pena pode ser aumentada em algumas hipóteses previstas no parágrafo 1º do mesmo artigo, como por exemplo quando a droga é vendida a menores de idade ou quando o crime é praticado por meio de organização criminosa. O tráfico de drogas é um crime grave e tem sido alvo de diversas medidas por parte do Estado brasileiro, com o objetivo de combater o tráfico e reduzir os índices de violência relacionados a esse tipo de crime. O artigo 31 do Código Penal brasileiro trata da figura do partícipe no crime. Segundo o dispositivo, o partícipe é punido a título de dolo, nos termos do artigo anterior, se a infração penal por ele praticada era objeto possível da conjugação de esforços para sua execução. Isso significa que o partícipe, ou seja, aquele que contribuiu para a prática do crime, pode ser punido da mesma forma que o autor do delito, desde que tenha agido com dolo e que a conduta por ele praticada tenha sido uma contribuição efetiva para a execução do crime. O artigo 30 do Código Penal estabelece que são considerados autores do crime aqueles que realizam a conduta descrita na lei penal, enquanto o artigo 31 trata da responsabilidade penal dos partícipes, ou seja, daqueles que, sem realizar a conduta descrita na lei penal, contribuem para a execução do crime. Observação: o candidato deverá transcrever as respostas da prova escrita, objetiva para o cartão de respostas, que será o único documento válido para correção eletrônica.